Amém? Amém, gente? Rapidinho, queria que vocês abrissem em Gênesis 1. Eu gostaria que abrisse não, mas é bom. Vai ser bem rapidinho mesmo, palavra introdutória, né? Gênesis 1, verso 26, bem conhecido, mas eu quero dar uma lida com vocês rapidinho. Gênesis 1, verso 26 diz assim: Então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ao verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em terra e produzem semente, e todas as árvores que dão os frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. Até aqui. O Senhor, Ele tem falado muito comigo esses dias e sobre algo específico. Eu falo dias, de meses atrás, desde o início do ano, sobre 3 coisas. Eu tenho falado isso demais, em toda oportunidade que eu tenho. É essência, propósito e provisão. Essência, propósito e provisão. Quando a gente olha para o texto de Marcos, Jesus está falando do divórcio, ele fala que na lei, o Moisés, pela dureza do coração, deu o divórcio. Mas ele fala, mas no princípio não era assim. Uma causa muito difícil para entender, para a nossa mente entender, compreender, ele fala, mas no princípio. Ele faz o povo voltar para o início, voltar para o princípio. E a Noemi orou, falando sobre pessoas que estão pensando em se matar, né? Pessoas que têm esse pensamento, e tem sido demais, jovens se suicidando, tentando se suicidar, pessoas que não têm prazer na vida, postam uma coisa, mas não vivem, mas por dentro elas estão ocas, porque elas ainda não encontraram a essência. Em Gênesis 26, diz assim, capítulo 1, verso 26, façamos o homem à nossa imagem. A essência do homem é Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Quando ele diz façamos, ele está falando do termo grego bara. E o bara tem 2 termos, criar do nada e criar a partir de algo. Quando ele fala, e criou Deus os céus e a terra, é o bara que ele criou a partir do nada. Mas quando ele fala, façamos o homem, ele está falando do bara a partir de algo. Mas esse bara é de manufatura. Não é somente sobre a voz dele, mas ele está metendo a mão na terra e fazendo, tirando de dentro dele e fazendo. Ou seja, a nossa essência, como foi louvado, nossa fonte é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Essa é a nossa essência, o nosso início, a nossa fonte. Deus, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente descobre a nossa essência, a nossa fonte, a gente descobre qual é o nosso propósito. Muitas pessoas têm tentado se matar porque não entenderam ainda porque elas estão vivas. Por que eu estou vivo? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha chamada? Qual é a minha vocação? Mas você só vai encontrar o seu propósito quando você descobrir quem é a sua essência. Quem é a sua fonte. Quando a gente descobre quem Cristo é, ele fala qual é o nosso propósito. Aí a gente fala de Pedro. Quando ele fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele apontou para a fonte. Aí a fonte disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele encontrou o propósito dele porque ele encontrou quem era Cristo. Aí depois que ele descobre o propósito do homem, que é o verso 27, que domine sobre tudo. Esse é o teu propósito, dominar. Aí no verso seguinte diz que a provisão dele virá o quê? Da terra. Pode comer de tudo. Isso aqui é tudo teu. A provisão eu vou dar. Mas só que eu tenho visto que isso é uma etapa muito importante que nós devemos seguir. Primeiro descobre quem Deus é, depois tu descobre o seu propósito, depois parte para a provisão. Mas as pessoas têm descoberto quem Deus é e têm pulado diretamente para a provisão, esquecendo o propósito. E começa a agir com Deus como Deus não é meu pai, mas Deus é meu garçom. E de filho passa a ser pedinte, porque ainda não entendeu o propósito. Quando a gente passa a entender qual é o nosso propósito, a gente não pede a Deus, as coisas vêm, amém? Mas quando a gente entende quem Ele é, entende qual é o nosso propósito, a gente não precisa pedir nada, vem tudo. Porque quem está dentro do propósito, a provisão chega.
Mas se pular da essência para provisão, vem para a igreja só para pedir, faz campanha e fica falando Deus me dá, né? Porque pulou do propósito. Eu estou trabalhando num lugar que é osso, mas a menina virou para mim e falou, poxa, você trabalha com as coisas da tua igreja, você não está pensando em sair não por causa das coisas da igreja? Eu falei, não, porque eu estou fazendo a obra da igreja aqui. Ué, como assim? Você não pode nem falar porque já ficam te olhando. Eu sei que eu não posso falar, mas é o meu agir com o caráter de Cristo. Eu estou pregando Cristo, ou seja, meu propósito está aqui. Aí viraram para mim e falaram assim, você tem medo de ser demitido? Não, eu não, pô. A gente só tem medo de alguma coisa quando aquilo ali não pertence a gente. Tem medo de perder algo quando aquilo não te pertence. Mas eu sei que o meu propósito é ali. Eu sei que Deus tem um propósito comigo ali. Se eu tenho um propósito ali, só vou sair quando o propósito de Deus se cumprir na minha vida, naquele lugar. Porque quando a gente está dentro do propósito, você não precisa ficar pedindo nada ao Senhor. As coisas vêm, cara. Vem normal. Você recebe aquilo que você nem plantou, porque está dentro do propósito. Sem perceber, você está plantando, não está percebendo. Aí a gente tem que fazer faculdade para ganhar dinheiro. Tem que fazer faculdade por um propósito. Senhor, eu vou fazer essa graduação. Qual é o meu propósito nisso? Eu vou trabalhar em tal lugar, em supermercado, ou tenho um escritório, mas pai, qual é o meu propósito nisso? Tem propósito? Eu quero. Não tem? Aparta de mim. Porque quando a gente descobre quem é a nossa essência, a nossa fonte, a gente descobre qual é o nosso propósito, é a nossa colheita. E quando a gente está na nossa colheita, a gente descobre qual é a nossa herança, que é a provisão. E vai vir herança, é algo que já é nosso. No tempo certo vai chegar. Mas já é nosso. Não precisa ficar correndo atrás. Mas hoje em dia muitos têm corrido atrás porque está fora do propósito. Qual é o seu propósito? Já perguntou ao Senhor? Já perguntou ao Senhor qual é o seu propósito de você estar nessa situação? Já perguntou ao Senhor qual é o seu propósito nessa circunstância que você está vivendo? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não vive de acordo com as circunstâncias, vive de acordo com os propósitos de Deus. No nosso entendimento, nunca vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas no propósito de Deus, o propósito eterno do Pai, a gente vai entender. Então, fechando, desculpa, falei até demais. Por favor, gravem isso. Essência é a sua fonte, o seu início, o seu tudo. Propósito, aquilo que você foi chamado, convocado, você nasceu para isso. Provisão, no tempo certo. Tudo vai vir. Amém? Glória a Deus.